seria hoje o terceiro dia após Jesus ter entrado em Jerusalém, né? Montado numa jumentinha. Ele entrou no domingo, que ficou conhecido depois como o Domingo de Ramos, né? Que seria o primeiro dia da última semana de Jesus, que antecederia então a sua ressurreição, né? No próximo domingo. Então seria aí o último dia da última semana, porque uma semana depois de Jesus ressuscitando, estaria sendo colocado em marcha um novo tempo, a nova criação, embora o tempo que a gente vive, depois da ressurreição de Jesus, ele é tensionado pela nova criação de um lado e pela velha criação passando por outro, né? Então é como se a gente estivesse vivendo nessa tensão de estar vivendo o novo, o reino, a nova criação. O reino ainda não se consumou totalmente, porque Jesus vai ter que voltar de novo para isso acontecer, e ao mesmo tempo as velhas coisas estão passando, estão acabando, porque Jesus colocou em marcha com a sua ressurreição uma nova ordem, um novo tempo no reino de Deus. Então, no domingo a gente vê Jesus entrar triunfalmente em Jerusalém, e ele observa tudo que estava acontecendo ali no templo. Ele volta na segunda-feira pela manhã, amaldiçoa a figueira, que era um símbolo do templo, um símbolo da espiritualidade em Jerusalém, porque ele teve fome, foi buscar alguma coisa nela para comer e não achou nada. Então, a figueira, como a gente já falou, é uma parábola viva. Ele entra no templo e faz o que ficou conhecido como a purificação do templo. Não é exatamente esse o termo purificação, porque se fosse de fato uma purificação, mas a gente por hábito acaba falando purificação. Ele estaria devolvendo ao templo o seu motivo de ser. Mas acontece que Jesus estava julgando o templo quando ele expulsa os cambistas, vira as mesas, enfim. Ele estava trazendo uma espécie de juízo, e depois, ainda mais à tarde, no mesmo dia, ele vai fazer um sermão profético sobre Jerusalém, sobre o templo. Ele profetiza que o templo seria de fato destruído, como foi destruído no ano 70 pelos romanos. Fizeram uma devassa em Jerusalém e principalmente então no templo. E aí ele faz esse juízo, expulsando de dentro do templo o pessoal que estava comercializando na casa de Deus. Ele faz isso tudo na área dos gentios. O templo, gente, se vocês pegarem aí, se tiverem alguma bíblia de estudo, tiver algum atlas aí bíblico, você vai ver que o templo era uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, tão enorme. Só a área dos gentios, que era o lugar onde eles estavam fazendo comércio e que era aberta a pessoas que não eram judeus para poder adorar a Deus, ela tinha 140 mil metros quadrados, e só o átrio ali, a área dos gentios, fora as outras partes. Então era uma coisa gigantesca, imensa, o templo. E aí Jesus, depois dele fazer isso, ele começa a ensinar ali no templo, e todo mundo que odiava Jesus, os líderes, eles começam a arrumar esquemas e começam a interrogar Jesus, ou fazer de alguma forma que Jesus caísse em alguma contradição para eles prenderem Jesus. E eles tinham um medo danado de fazer ali alguma coisa contra Jesus, prender Jesus, porque Jesus estava contando com apoio popular. Então eles temiam as pessoas, e assim, em véspera de Páscoa, os historiadores dizem que chegava a ter num dia no templo mais de 200 mil pessoas, né? Então, para você ter noção, talvez aí na semana toda passasse por mais de 3 milhões de pessoas no templo. Isso, Jerusalém só tinha entre 50 e 70 mil habitantes. Só para a gente ter uma noção da dimensão do movimento que existia de pessoas, né? E aí, as pessoas começam a interrogar Jesus. Assim que, logo de cara, ainda no capítulo 11 de Marcos, mostra que Jesus foi questionado pelos principais sacerdotes com que autoridade ele tinha feito aquelas coisas lá no templo. Por exemplo, ter expulsado os cambistas, né? E Jesus falou assim, não caindo na pegadinha deles, pergunta para eles, antes de responder com que autoridade eu faço essas coisas, eu pergunto para vocês, o batismo de João era de Deus ou não? Aí eles falaram, se a gente falar que não era de Deus o batismo de João, né, a gente vai cair em contradição, porque todo o povo respeita João. E aí eles preferiram falar, a gente não sabe. Aí Jesus falou, então também não respondo vocês com que autoridade eu faço essas coisas.
Lembrando que Jesus é o Cordeiro Pascal. Quando Jesus se aproximou de João Batista, lá no começo do seu ministério, para ser batizado por João, João aponta para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa semana festiva aqui em Jerusalém, as pessoas levavam animais para serem sacrificados como uma oferta a Deus, né? Como pagando ali os impostos pelos seus próprios pecados. E aqui, Jesus é o Cordeiro que está no templo, logo ele precisa ser examinado para saber se ele é um sacrifício perfeito, para ver se ele é um Cordeiro de fato perfeito que pode ser oferecido a Deus. E aqui a ira, né, o ódio, a inveja dos principais líderes em Jerusalém contra Jesus acaba sendo essa espécie de sondagem para ver se ele de fato era um sacrifício perfeito. Em seguida, Jesus não só fica passivo, mas ele também confronta os líderes. Ele conta a parábola dos lavradores maus. Essa parábola, o sentido dela é mais ou menos assim: Deus enviava pessoas, profetas, escolhidos dele, para trazer um conserto ao povo dele em Israel, né? Só que ele fala aqui como se fosse a vinha, porque todo trabalhador que ele enviava, os trabalhadores da vinha ia lá e batia nas pessoas, espancavam as pessoas, os mensageiros que esse senhor da vinha enviava. Até que ele enviou o seu próprio filho, falando: meu filho eles vão respeitar. E aí quando ele envia o próprio filho dele, esses trabalhadores acabam por matar o próprio filho dele. E aí os principais líderes, eles entendem que Jesus estava comunicando essa parábola com eles, para eles, porque eles de fato queriam matar Jesus. Eles estavam mancomunados, eles queriam ali arrumar qualquer pretexto para poder de fato assassinar Jesus. Tamanha era a inveja que esses líderes da religião nutriam por Jesus. Aí em seguida eles enviam herodianos junto com fariseus para questionar Jesus se era lícito pagar tributo a César. Eles queriam ver se Jesus falasse: olha, eu não concordo com a tributação, logo eles tinham aqui em Jesus agora o pretexto para poder prender Jesus. Tudo que eles queriam era um pretexto. E aí Jesus pega e pergunta para eles: olha, por que vocês estão me perguntando a respeito disso? Me traga aí uma moeda. E aí perguntou: qual é a inscrição, qual é a efígie que está na moeda? Aí eles responderam: de César. E aí Jesus pega e diz para eles: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A imagem que estava na moeda de César era de César. Então, que você dê a César o que é de César, né? Pague aí o seu imposto. E a Deus você dá aquilo que é dele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não quer o nosso dinheiro. Deus quer toda a nossa vida, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu dou o meu tributo a César, eu devo dar a minha vida a Deus. Depois os saduceus vão e perguntam a Jesus sobre a ressurreição. E aí eu não vou ter tempo aqui de explicar tudo, mas Jesus pega e fala que os saduceus erravam quanto à ressurreição, porque eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. De novo, Jesus não é pego, né, sempre respondendo absolutamente de modo perfeito e inquestionável. Em seguida, um mestre da lei chega para ele e pergunta quais seriam ali os grandes mandamentos. Jesus faz um resumo do Shema. O que é o Shema? O Shema significa ouve, né? Ouça. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí Jesus pega e coloca: amarás a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. E esse mestre da lei falou: nossa, o Senhor respondeu bem demais. E Jesus fala para ele que ele não estava muito longe do reino de Deus. E, enfim, eu vou resumir aqui agora com a oferta da viúva pobre. Jesus, um pouco antes da oferta da viúva pobre, isso, digamos que pudesse ser, tudo isso estaria acontecendo na terça-feira, que foi ontem, né? E aí, Jesus ensina lá no templo, dizendo que eles deveriam se guardar, né, dos principais lá, dos escribas, dos fariseus, porque eles procuravam os primeiros lugares, as primeiras cadeiras, e eles acabavam arrancando das próprias viúvas, e para justificar isso eles faziam longas orações e eles receberiam então de Deus uma punição muito maior. E aí em seguida o próximo episódio mostra Jesus perto do gasofilácio,
observando como as pessoas estavam ofertando. Então todo mundo chegava e ofertava grandes quantias, porém essas grandes quantias era o que lhes sobrava, era o troco do pão deles. E aí chega uma viúva pobre e ela deixa duas moedinhas seriam um quadrante de um denário, que era um trocadinho mesmo, era uma coisinha bem pouquinha, era ali, digamos, ela colocou ali R$1, R$2, vamos dizer para a nossa realidade hoje. E aí Jesus pega e elogia a viúva pobre e fala que ela deu mais do que todo mundo. A quantia dela era menor, mas a generosidade dela foi a maior, porque ela tinha dado tudo que ela tinha. É como se ela estivesse dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. Ela deu tudo o que ela tinha. E aí, se você observa, Jesus não está aqui incentivando as pessoas, ele está fazendo uma crítica, na verdade, aos escribas, porque os escribas, esses grandões, eles exploravam as pessoas e, como desculpa de explorar as viúvas, eles faziam longas orações. Então, geralmente, quando as pessoas vão tirar dízimo e oferta, eles usam essa passagem aqui para falar que as pessoas devem dar bastante aqui para o templo, para a igreja. Mas aqui é uma censura ao comportamento dos escribas. Ou seja, eles deveriam cuidar dessa viúva e eles não cuidavam. Então Jesus está corrigindo isso aqui também. Em seguida, Jesus faz o sermão profético em Marcos capítulo 13, provavelmente já lá no final do dia da terça-feira, e aí ele fala que, de fato, o templo seria destruído, profetiza sobre a destruição do templo, e depois ele profetiza sobre a sua própria vinda. E aí a gente entra na quarta-feira, faltando aqui 2 minutos para terminar, Jesus volta para Betânia, e provavelmente na quarta-feira ele não tenha saído de Betânia. E aí aqui ele está na casa de um tal Simão, que havia sido leproso, e provavelmente era uma espécie de jantar, a gente não sabe, mas uma mulher chega ali e quebra seu vaso de alabastro com um perfume caríssimo, que custava 300 denários. E aí, 300 denários era o salário de um ano, caríssimo, caríssimo. E aí o evangelista João vai nos dizer, o apóstolo João vai nos dizer, que Judas fala, poxa, olha o desperdício de dinheiro, essa mulher derramando esse perfume no corpo de Jesus, e aquilo trouxe argumentos. Judas era o tesoureiro de Jesus e ladrão, ele roubava de Jesus. E Judas, a gente vê que ele tinha provavelmente uma espécie de veemência política, ele esperava em Jesus o cara que ia expulsar os romanos de lá, ele tinha uma falsa expectativa com relação a Jesus. E aí, ele começa a causar ali uma reclamação entre as pessoas, achando que a atitude da mulher ao ungir Jesus fosse um absurdo. E Jesus pega e diz, olha, essa mulher aqui, aonde for pregado o evangelho do reino, essa bela ação, essa bela forma de me adorar, vai ser contado para todos os lados. Jesus era o Messias, Cristo significa Messias, ungido, aquele que recebe óleo na cabeça. Ele era o rei ungido, prometido de Deus ali em todo o Velho Testamento. O rei que mudaria as coisas. Jesus foi ungido em 2 ocasiões. Jesus foi ungido por Deus, no poder do Espírito Santo. Lá em Marcos, no capítulo 1, quando o Espírito Santo desce sobre ele no batismo, ungindo ele para o ministério. Em seguida ele vai ser tentado no deserto. Quando ele volta do deserto, ele dá início ao seu ministério. E agora ele é ungido novamente como rei, não pelo sacerdote, não por um poderoso, mas ele era ungido por uma mulher. Uma mulher jamais participaria de um evento como esse, como um jantar. Agora, em Cristo Jesus, as coisas são tão invertidas que ele se deixa ungir, não por um poderoso sacerdote, mas por uma mulher que nem aceita era em cerimônias como aquela. E essa mulher o unge, e ele fala, essa mulher está me ungindo para a minha morte. Porque, de fato, quando as mulheres vão lá ungir o corpo de Jesus, o corpo de Jesus já nem está lá mais, ele havia sido ressuscitado, por que você está procurando ele dentre os mortos? Ele já ressuscitou, ele não está mais aqui. Então, essa mulher estava ungindo o corpo de Jesus para a morte sacrificial dele. O que a gente então aprende nessa quarta-feira? Que o sacrifício perfeito que é Jesus, ele não olha, ele não julga pela aparência. E o reino de Deus vem para os pequeninos e não para os poderosos. Então a gente não deve buscar, enquanto cristãos, significado nas coisas que o mundo, que os poderosos deste mundo colocam para nós.
Mas nós, enquanto pequeninos, porque a revolução do reino de Deus, ela não vem através dos poderosos, ela vem através dos pequeninos. Não são os grandes figurões evangélicos que ditam a marcha da igreja, mas são aqueles pequeninos que muitas vezes eles não aparecem na mídia, eles não vão aparecer muitas vezes em redes sociais, mas esses pequeninos são aqueles que dão sustentação ao reino de Deus. Pessoas que a gente nunca sabe o rosto delas, o endereço delas, são essas pessoas que estão lutando nas igrejas locais pelo evangelho genuíno e que muitas vezes ninguém sabe. Então Jesus elogia tanto a oferta da viúva pobre, bem como ele também é ungido para a sua morte, a sua segunda unção, por uma mulher que jamais seria aceita, né? E isso causa aí inveja das pessoas e um monte de falação. Os figurões às vezes roubam Jesus e até tramam matar o evangelho. Então seja abençoado, em nome de Jesus, para a gente olhar para Jesus e receber dele o reino. Se você está passando por sofrimento, se sente um pequenino, um coitado, um zero à esquerda, lembre-se disso, o reino é seu. Bem-aventurados os pobres, os pequeninos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Até amanhã.